A gente vai ler até o versículo 8. Por favor, concentra aqui, tá bom? Atos, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 8. Eu vou falar hoje sobre como ser cheio do Espírito Santo. E olha o que vai dizer a Escritura. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder, ou em nome de quem que fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, só até aí, tá bom, eu não vou falar o que Pedro disse, até essa parte. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, olha para cá, por favor. Dá para pôr ali, Samuel? Tá ok? Tá bom. Olha para cá enquanto isso, por favor. Lembre-se, na última quarta não fui eu, né? Na penúltima quarta-feira, eu falei sobre o começo do livro aqui de Atos dos Apóstolos, onde Pedro e João, eles estão no templo, e ali está um homem que há 40 anos era paralítico, não dava. E então, Pedro e João, olhando para eles, disse, olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E então aquele homem levanta, anda e entra no templo juntamente com eles. E Pedro e João são presos justamente por fazer o quê? O bem. Aquelas autoridades religiosas, aqueles homens ficaram furiosos com essas coisas aí. E na última pregação eu falei exatamente sobre isso, de que, como cristãos, nós não devemos esperar vida tranquila aqui nesse mundo. Não. Cristãos de verdade, firmes, que seguem a Escritura, constantemente serão perseguidos. E quando eu digo perseguidos, não é por conta de burrice da nossa parte, claro que não. É por conta da verdade. Basta você ser um cristão genuíno, um crente verdadeiro, e no seu serviço você vai ser perseguido, nas mídias sociais você vai ser perseguido, em todos os lugares. E eu dei alguns exemplos aqui, né, de que os cristãos, eles são perseguidos em todos os lugares. E eu coloquei no último culto apenas notícias do corrente mês. Eu citei ali, né, mostrei manchetes, onde igrejas estavam sendo apedrejadas, incendiadas. Ou eu falei sobre países que perseguem cristãos e matam cristãos. Eu falei que no nosso país, no Brasil, eles estão o tempo todo tentando calar a nossa voz, sim, apenas dos cristãos. É isso que eles fazem. Eles querem nos amordaçar, a ponto de quase que tudo que nós estamos falando está virando crime. Está virando crime. Nós não podemos mais falar aquilo que a Escritura diz. Ler alguns textos específicos em relação à Escritura não podemos. E eu disse que essa perseguição ela é exclusiva do cristianismo. Não são todas as religiões perseguidas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Em contrapartida, veja, algumas religiões de matriz africana, como o candomblé, você acha que eles são perseguidos? Eles não. Eu acho que eu coloquei aí de novo. Põe ali, por favor, Samuel, dá para pôr? Lembra? Eu coloquei essa mesma notícia aqui semana passada, e agora, de agosto de 2023. Resolução reconhece terreiros de candomblé como locais de cura. Eles foram considerados como um apoio ao sistema único de saúde para ajudar as pessoas a serem curadas de seus males. Agora pergunta, se um psicólogo no seu consultório pode falar a respeito de Jesus Cristo? Não, daí o Estado é laico, não pode falar. Mas as outras religiões não tem problema. Mas isso não deveria ser surpresa para mim e para você, sabe por quê? Pedro, João e todos os homens de Deus, eles foram perseguidos por conta da verdade, por conta daquilo que eles falavam, por conta da fé a qual eles expunham. E se nós seguimos os mesmos caminhos desses homens, ora, com certeza, o que se espera é que aconteça a mesma coisa. Porque se estamos trilhando o mesmo caminho, falando a mesma coisa, o resultado deve ser o mesmo. Ou o mundo mudou, ou o mundo se converteu. E como nós sabemos que isso não é verdade, na verdade, daqui a um tempo, a prova de fato que você está seguindo uma igreja bíblica, sabe qual é? É que os pastores e líderes estão começando a ser perseguidos, processados e presos. Eu só falta ser preso. Perseguido, processado, já estou. Mas veja, por conta do quê? De falar a verdade. Expõe a verdade e espere perseguição. E se é por conta da verdade, é um bom indício de que estamos falando a verdade. E veja,
Após a cura deste homem, de 40 anos, que ele não andava, Pedro e João são presos, e quem fica incomodado com eles? Os líderes, os religiosos. Foi versículo 2? Acompanha comigo, só rapidinho de novo, versículo 2. Muito incomodados, porque os discípulos ensinavam ao povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Por que aqueles homens foram presos? Do que eles foram acusados? Charlatanismo? Estavam enganando as pessoas? Eles estavam roubando a igreja? Estavam prometendo curas, sendo que eles não podiam dar? Eles estavam sendo acusados de enriquecimento ilícito? Talvez hoje a pastorada cairia tudo aí, né? Pelo menos grande parte. Era disso que eles estavam sendo acusados? Não, nada disso. Nada disso. Eles estavam sendo acusados, perseguidos e presos por conta de fazer o bem e por conta de expor a verdade. E é isso que se deve esperar quando nós falamos a verdade. E lembre-se, o mesmo Sinédrio aqui que mentiu a respeito de Jesus Cristo, que contratou testemunhas, essas pessoas estavam ali para julgar Pedro e João também. E o que se espera é que eles seguissem o mesmo caminho. E no versículo 8, como nós lemos aí, né, para terminar o versículo 8 dessa nossa leitura de hoje, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E aqui Pedro vai fazer a sua defesa. Mas eu quero ficar apenas nessa primeira parte do versículo 8 aí. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Eu quero passar apenas 2 princípios. Põe o primeiro ali, por favor, meu filho. A primeira coisa que nós vemos, que eu quero mostrar, é o que é a plenitude do Espírito Santo. Por quê? Veja, Pedro, para confrontar aqueles homens, para expor a sua defesa, o que ele precisou ter? O Espírito Santo, e não apenas isso, ser cheio dele. E você vai ver que há diferença, muita diferença. Lembre-se, em Atos 2, diz a Escritura que eles foram batizados com o Espírito Santo e cheios do Espírito Santo. Se eles foram cheios em Atos 2, e nós estamos aqui em Atos 4, você percebeu que aqui, mais uma vez, o texto vai dizer a mesma coisa? E foram cheios do Espírito Santo. Por que isso? Talvez a diferença nossa para os pentecostais seja apenas a questão de nomenclatura, pelo menos na maior parte, né? Nós acreditamos que, de fato, o batismo com o Espírito Santo, ele acontece no momento da conversão. Ele é uma iniciação. Assim começa a vida cristã, quando você se arrepende dos seus pecados, e então você é batizado com o Espírito Santo. E depois disso, o que se espera é que sejamos constantemente cheios do Espírito Santo. Ou, como alguns dizem, né? Plenos, a plenitude do Espírito Santo. E veja, nas cartas de Paulo, dos apóstolos, você não vê eles dizendo assim aos cristãos: busquem o batismo com o Espírito Santo. Não, você não vê isso. Você vê eles dizendo assim: busquem a plenitude, busquem ser cheios do Espírito Santo. É isso que Paulo e os apóstolos vão dizer constantemente. Busquem ser cheios do Espírito, busquem a plenitude e andem no Espírito. Você não vê ele dizendo para cristãos, para já convertidos, busque o batismo com o Espírito Santo. Efésios capítulo 5 é um texto fantástico, que começa assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, algo que nós devemos buscar constantemente. Por quê? Ora, porque quem já é batizado, quem já se converteu, ele não precisa buscar um outro batismo, mas ele precisa buscar ser cheio. E isso é uma busca contínua. Não é de uma vez por todas, é aquela velha ilustração, né? Você passa e abastece seu carro e enche o tanque. Você não consegue andar pela vida inteira com um tanque só. Você precisa, vira e mexe, voltar ao posto de gasolina e reabastecer novamente. E eu já falei sobre esse assunto ali em Atos capítulo 2, né, sobre o batismo do Espírito Santo, que é bem no início. E eu deixei bem claro, nós acreditamos que o Espírito Santo ele faz morada em nós, somos batizados, selados com ele, justamente no momento da nossa conversão. Aquele momento onde nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, a nossa dependência de Deus, dizemos: "Oh, Senhor Jesus, me ajuda." Este momento é o momento que somos batizados com o Espírito Santo. Atos 2:38. Lucas vai dizer assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. A palavrinha dom ali pode ser trocada por presente. Ou seja, arrependam-se e recebam o dom do Espírito Santo. Põe ali Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1:13.
Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, somos batizados, selados com o Espírito Santo quando nascemos de novo. Este é o momento que, de fato, o Espírito Santo faz morada em nós. Só que eu e você precisamos, como eu disse, buscar essa plenitude constantemente. E uma das formas, eu vou explicar, é isso que vocês estão fazendo aqui, cultuando. Cultuar a Deus, orar, buscar, cantar. Todas são formas de ser cheios do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo. E eu sei que, infelizmente, muitos transformam a plenitude do Espírito Santo em mero emocionalismo, né? Qual que é o culto onde Deus moveu, onde eu senti o Espírito Santo? É quando eu chorei, é quando eu arrepiei na coluna, é quando eu arrepiei. Não estou dizendo que a gente é contra isso, não, pelo amor de Deus, né? Nada contra. Mas você não pode ser escravo dessas coisas, escravo do sentimento. Ontem nós estávamos lá no pequeno grupo e na hora da oração eu fiquei todo arrepiado. E, gente, fosse pentecostal, já era, né? Fala Deus! Não sei se foi o vento frio que entrou da janela, estava meio calor, não sei. Mas nada contra essa parte. Agora, nós não podemos ficar escravos da emoção. E o problema é que quando alguns não são escravos da emoção, eles se tornam avessos a qualquer tipo de emoção. Pelo amor de Deus, gente. Você orar e chorar é a coisa mais gostosa do mundo. Acontece isso sempre? Não. Pelo menos comigo, não. Eu não me lembro a última vez que eu chorei orando. Faz um tempo? Bastante tempo. É bom. Mas a gente não vive por conta de sentimentalismo. Claro que não. Ser cheio do Espírito Santo é você ser controlado por Ele, para que você possa viver uma vida que glorifica a Deus. Isso nós devemos buscar constantemente. E segundo e último, põe ali, por favor. Sendo cheio do Espírito Santo, veja. O selo do Espírito Santo, como eu falei, ele acontece uma vez na vida. E isso ninguém tira. Não. Paulo vai dizer em Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Espírito Santo ele não é retirado de nós, nem mesmo por conta dos nossos pecados. Eu sei falando isso daqui, talvez, né, na sua cabeça, você fala, isso que eu precisava ouvir. Espera, o selo ninguém tira, é uma marca de Deus sobre nós. Mas você precisa constantemente, como eu falei, buscar ser cheio. Atos 2:4, volta só comigo aí, uma página. Atos 2:4, olha o que Lucas vai dizer. Atos capítulo 2, versículo 4, bem ali o episódio do Pentecostes, né? E todos, versículo 3, e apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eu expliquei a questão do dom de línguas aqui, mas principalmente, olha, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Daí você lê o versículo 8 do capítulo 4, Lucas vai dizer, Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Vai comigo para o versículo 31, capítulo 4 mesmo. 31. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Percebeu? A questão de ser cheio do Espírito Santo é uma busca contínua. É algo que acontece várias vezes, não é uma única experiência sequer. É algo que acontece várias vezes. E como eu e você devemos... o que devemos fazer para, no caso, sermos cheios do Espírito Santo? O que você precisa é, quando acabar o culto, você vem aqui à frente, eu vou passar um azeite ungido aqui na minha mão, vou meter na sua testa, vai acabar com a sua progressiva, mas uma oração forte vai te fazer ser cheio do Espírito Santo. É isso? Óbvio que não. Nada contra a oração, com óleo também, nada contra. Só que as pessoas pensam que para ser cheio do Espírito Santo é necessário de uma oração poderosa, de um pastor poderoso. Uma vez, nós fazíamos programa na rádio, né, durante muitos anos, e por vezes teve um período lá que eu resolvi fazer ao vivo. Me arrependi amargamente. Primeiro por conta da esperança que as pessoas colocavam na gente. Se o pastor atender minha ligação no ar, gente, não tem como Deus agir. Eu vi que as pessoas ficavam escravas do pastor. E não só por conta disso. Elas achavam que elas seriam mais abençoadas por conta de eu ter lido a mensagem delas.
de eu ter orado por elas. E quantas vezes, né, acabava lá, eu orava por todas as pessoas que ligavam, e nós somos reformados, nós não somos tão fervorosos como os pentecostais, somos um pouco mais frios. Tem a presbiteriana e tem a sorveteriana, né? É claro, né? Eu acho que a gente fica no meio termo, né? Nem tão quente como os pentecostais, nem tão gelado como os presbiterianos. Mas eu lembro que eu orei para a moça lá, a moça respondeu, depois mandou mensagem, né? Pastor, mas valeu, o senhor orou tão baixo. Tô louco, mas a oração é com base na intensidade da voz. Porque é isso que muitos pensam, né? São os decibéis que vai determinar se Deus ouve ou se Deus não ouve. Sabemos que isso não é verdade. Mas o que eu e você precisamos fazer para, de fato, ser cheios do Espírito Santo, né? Tenta não desmarcar aí de Atos 2. Abre lá comigo rapidinho Efésios capítulo 5. Só um pouquinho para frente aí. Vai passar Atos, vai passar Coríntios, Gálatas, Efésios capítulo 5. Se puder, abre rapidinho aí. Pastor, o que eu preciso fazer para ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo? Eu vou dar para você que é a regra. Siga. Apenas isso. Esta é a verdade do que você precisa fazer para ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa jejuar 40 dias no monte. Não. Você não precisa receber a oração poderosa de um pastor superpoderoso, até porque isso não existe. Paulo vai nos ensinar como ser cheio do Espírito Santo. Atos 5, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou devassidão, dependendo da versão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Só a tradução aqui rapidinho, antes da gente ler. Algumas versões está assim, né? Não embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas embriagai-vos do Espírito. É uma tradução correta também, né? No sentido de ser cheio mesmo. Ou seja, do Espírito Santo você pode chapar, só dele. Atos 5,18. Lê de novo e vamos continuar aí. Perdão, Efésios, né? 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Cânticos espirituais não tem nada a ver com cantar em língua estranha. São cânticos bíblicos. Aquela música que a gente canta aqui, né, constantemente, quer ver? Que é basicamente João 14, lembra? Como começa mesmo aquela música? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. É um cântico espiritual, é basicamente a escritura cantada. Salmo 121. Qual é a mesma música? Obrigado, Samuel. Eleva os olhos para os montes. Cânticos espirituais, aqueles cânticos que estão na escritura. Ele continua. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Verso 20. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor ao Senhor. Ações de graça, gratidão. Sabia que gratidão te faz ser cheio do Espírito? Por que às vezes você não é? É porque você só murmura, reclama de tudo. Se faz aquele sol de rachar, nossa, que calor, chove. Para que essa chuvarada? Fica nublado. Mas tempo assim é ruim, roupa não seca. Só reclama. Só reclama. Como alguém vai ser cheio do Espírito Santo assim? Se você vive reclamando daquilo que você tem. Esses dias mesmo, o irmão comprou um carro e falou, pastor, dá uma voltinha. Eu falei, não, dá uma voltinha. Eu falei, não, por quê? Porque depois eu vou ter que andar no meu de novo. Aí, vai, vamos lá. Andei. Depois que eu andar no meu, comecei a murmurar. Nem percebi. Nossa, tá louco? Aqui, o meu tem que passar marcha, que ele não precisa. Deita ar-condicionado, aí que o meu tem o crematório. Já viu? O meu carro tem crematório. Você torra dentro do carro. Aí depois eu falei, Deus do céu, me perdoa. Jesus amado. Como? Ser cheio do Espírito Santo? Sendo grato. Agradeça. Seja grato pelo trabalho que tem, ainda que não seja o melhor do mundo. Seja grato. É dali que sai o seu sustento. É dali que sai a provisão. Seja grato pela família que você tem, pelos irmãos que você tem, pela igreja que você tem, pelo pastor que você tem. É o melhor? Óbvio que não. Mas é o que temos para hoje. Agradeça. Agradeça. Aí, talvez na sua Bíblia, do versículo 21 para o versículo 22, tem um subtítulo. Na minha está assim, o dever do lar. E como se fosse uma separação de tema, mas não é. Uma que, biblicamente, né, essas separações aqui não existem, elas foram escritas
apenas para a gente ter uma ideia do assunto que vai ser falado ali. Até mesmo a questão de versículos e capítulos não existe originalmente. É apenas uma forma de acharmos melhor alguma passagem. Então, na verdade, o assunto aqui é o mesmo, como ser cheio do Espírito Santo. E olha a partir do versículo 22 que vai dizer: mulheres, irmãs, querem ser cheias do Espírito Santo? Vou te dar a regra. Vou te dar o caminho para você ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Submissa ao marido como ao Senhor. E você percebeu que o Senhor aqui está com S maiúsculo, mostrando: sejam submissas aos seus maridos, assim como vocês são submissas a Deus. Você fala com Deus de qualquer jeito? Você grita com Deus? E por que seu marido você faz isso? Você trata Deus como um qualquer? E por que por vezes você fala com seu marido como se fosse um qualquer? Fala com ele de qualquer jeito, na frente dos filhos, na frente das pessoas? Não. Sejam submissas ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Versículo 25. Maridos, querem ser cheios do Espírito Santo? Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, uma mulher é cheia do Espírito Santo, claro, né? Cantando, orando, sendo grata, sendo submissa ao marido. O marido da mesma forma, só que o marido aqui é um pouquinho diferente, né? Amando a esposa, assim como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Você percebeu que para a mulher só pede para ser submissa? O que é mais fácil. Maridos, de fato, são cheios do Espírito Santo quando, se necessário for, morrem pela esposa. Essa é a ordenança que nós temos. Agora, a maioria dos maridos consegue, durante 2 horas, assistir uma partida de futebol, mas não consegue conversar 30 minutos olhando no olho da esposa. Consegue dar atenção para meio mundo, mas não consegue chegar em casa e conversar, ouvir os lamentos, ouvir as angústias, ou até mesmo jogar conversa fora. Não, porque eu tenho que fazer mais coisas. Uma das formas é assim, sermos cheios do Espírito Santo. Quando o marido, de fato, dá a vida pela esposa. E, como eu disse, é interessante, né, que o tempo presente aqui, né, enchei-vos do Espírito Santo, é o tempo presente, o tempo verbal é o tempo presente, e presente contínuo, mostrando que é algo que nós devemos fazer continuamente. É igual comida. Você talvez nem lembre que você almoçou hoje. Eu lembro. Arroz, feijão e frango. Porque lá em casa é só derivado de frango, né? Muda o frango. É frango frito, é frango cozido. É frango prematuro. Já comeram? Ovo. Frango prematuro. Lá da granja da Daeta lá. Frango prematuro. Talvez você não lembre aquilo que você comeu, mas te sustentou. Óbvio que sustentou. É claro, comer aquele contrafilé com aquela gordurinha, gente, aquilo é glória, né? Mas não é todo dia. Mas o arroz, feijão e o ovo sustentam. E a Bíblia diz que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo continuamente. Assim como o maná ele era colhido todo dia, o alimento, assim também deve ser. É por isso que aqui é uma ordem, né? Já estou encerrando. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, uma ordem. Cantando, orando, se submetendo. Como eu disse, não há problema nenhum em sentir. Mas se você não sentiu nada, você veio ao culto, você cantou, você orou, você buscou a Deus, saiba, você foi cheio do Espírito Santo mesmo sem sentir nada. Nada. Mesmo sem um mísero arrepio na coluna. Você foi cheio do Espírito Santo com toda certeza. E como que nós nos esvaziamos, né? Se assim nós somos cheios, há uma forma também de se esvaziar. Qual é ela? É quando nós entristecemos o Espírito. E como que nós fazemos isso? Olha o exemplo de Sansão. Sansão, homem forte, separado por Deus. Diz a Escritura que ele segue pelo caminho do pecado. E o pecado fez com que o Espírito Santo não se retirasse dele no sentido de selo, porque isso ninguém tira. Mas a plenitude, sim. O enchimento, sim. Mesmo sendo crente, Sansão teve uma vida de fracasso. Mesmo sendo escolhido por Deus, Sansão teve uma vida de fracasso. Motivo? Desobediência. Uma desobediência constante. Consegue perceber? A obediência constante
nos enche do Espírito. A desobediência constante nos esvazia e constantemente nos enfraquece. Sansão era alguém que constantemente flertava com o pecado. E se você fica flertando com o pecado, sabe aquele você dá um tchauzinho, vou pôr a mão, só a pontinha do dedo para ver se queima. Opa! Tirei a tempo. Traduzindo? Dá uma olhadinha aqui no TikTok. Opa! Na hora que apareceu, eu desliguei. Sansão, ele começou a flertar muito com o pecado. Ele passeava na vinha e ele tinha um voto de que ele não podia beber vinho. Ele era nazireu. Sansão não podia tocar em nada que era morto, animal morto, por conta de seu compromisso com Deus. Ele fazia questão de tirar mel da boca lá do leão morto. Tipo assim, né? Não, eu consigo pegar, eu consigo tocar naquilo que é bom sem esbarrar naquilo que é morto, naquilo que é pecaminoso. E esse flerte de Sansão com o pecado fez com que ele terminasse a sua vida com os olhos furados, com que ele virasse chacota diante de todos os seus inimigos. Agora, com Sansão acontece isso, por conta de flertar com o pecado. Mas você, a sabedoria em pessoa, a santidade em pessoa, acha que com você vai ser diferente. Não, não vai ser. Ou você decide não carregar mais seus pecadinhos de estimação, ou você decide não ficar flertando com o pecado, fazendo alguns acenos ali para ele, ou você decide abandonar de vez seus hábitos mundanos, ou o que você vai colher é uma vida miserável, mesmo sendo cristão. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Se você tem os mesmos hábitos dele, ora, não espere outros resultados, a não ser os mesmos dele. Ou você obedece, e então você é cheio do Espírito, ou você desobedece e vai se enfraquecer a cada dia. Não existe outro caminho, mesmo sendo filho. É fácil você ver. Pessoas que são de fato crentes, mas têm uma vida de miséria. E quando eu digo miséria, eu não estou falando só de pobreza, não. Às vezes, a miséria é apesar de ter muito dinheiro, mas uma vida que é uma desgraça. Não há alegria em nada, nem mesmo no dinheiro. Nem mesmo no dinheiro. Você primeiro precisa, querido, entender que é necessário que você leia a Bíblia constantemente. Isto aqui é alimento. Que você ore constantemente. Constantemente. Você é espiritual, por isso você precisa alimentar o espírito. E se você não faz isso, você vai se enfraquecer. É necessário. Porque se uma má alimentação ela acaba com o nosso corpo, ela nos faz ter mais dor, cansaço e até enfermidade. Se a má alimentação estraga o corpo, deixar de se alimentar espiritualmente também vai estragar a sua alma. Deixar de cumprir aquilo que é básico na vida cristã. Veja, ninguém cai em pecados grandes antes de cair em pecados pequenos. Ninguém tropeça numa pedra de 2 metros de altura. Normalmente, para a pessoa cair no adultério, primeiro ela caiu na oração, na leitura da palavra, na frequência aos cultos, que também é uma forma de ser cheio, e depois ela acaba caindo e tropeçando. E alguém espiritual, não pense que é assim, né? Alguém que sempre tem vontade de orar, mas de jeito nenhum. Eu sempre falo, né? Vocês acham que eu acordo 6 horas da manhã? Ai, orar, ai que delícia. Eu acordo todo dia, ai, vontade de dormir mais, mas não dá. Vou trabalhar. Espiritual não é aquele que sempre tem vontade de orar, mas é aquele que ora mesmo sem ter vontade. É aquele que busca Deus, mas sem ter vontade. É depois de um dia cansativo de trabalho. Você chega em casa, oi gente, vamos gente, e vem. É assim. É você, às vezes, que teve um dia terrível no serviço. Xingo para tudo que é lado. Ainda vem para o culto. E foi aquele dia que a pregação foi horrível. Você diz, meu Deus, o que o pastor fez a semana inteira? Não é possível, pintou a casa. Como? Fez mudança. O que ele fez, gente? Que pregação horrível. Mas ainda que saia alguma coisa, ali vai te alimentar. É de suma importância. De suma importância. Alguém espiritual é aquele que sempre ora, mesmo que não tenha vontade. E veja, esse dia eu estava na casa do Henrique falou um negócio, eu falei, gente, interessante, né? O Henrique está seguindo o caminho fitness aqui de alguns irmãos, né? Os irmãos da igreja, não sei, estão tudo tomando café sem açúcar. Esse povo aqui tá doido, né? E eu tô lá, o Henrique, cafezinho sem açúcar, ovinho mexido, batata doce. Da hora, né? Mas na hora do almoço, aquele prato de 1,5 m, assim, ó. Mas vamos ficar no café da manhã, né?
Devia ter falado prata, né? Vai ficar só no café da manhã. O Henrique falou um negócio que é interessante, né? Porque daí o Samuel comeu um pouquinho da batata doce lá e... Ai, não gostei, né? Frescura, né? Esses meninos Nutella de hoje em dia. Pelo amor. Daí tá lá. O Henrique falou assim, Samuel, tem alimentos que são gostosos e tem alimentos que fazem bem. Opte sempre por alimentos que fazem bem. Espiritualmente assim funciona também. Há coisas que são gostosas. Sim. Acordar 9 horas da manhã. Delícia. Acordar 9 horas, tomar café vendo Instagram, 1h30. Ai, maravilha. Pode ser gostoso, mas não faz bem. Faz bem acordar cedo, ler a Bíblia, orar, trabalhar de forma dura. É assim que funciona. E veja, para encerrar, Sansão, no final da sua vida, lembra que o cabelo dele cresce de novo? É um sinal claro ali da misericórdia de Deus sobre ele. Mas mesmo Deus tendo tido misericórdia de Sansão e tendo crescido o cabelo dele no final, ele tendo retomado a força, pelo menos mais um momento, Sansão ele é um exemplo de que um crente pode viver uma vida frustrada e de derrota por não ser cheio do Espírito Santo. Assim foi a vida de Sansão. É por esse motivo que Gálatas 5:22, quando Paulo começa a descrever os frutos do Espírito, ele vai dizer que um dos frutos do Espírito é paz. Por que por vezes nós vemos cristãos diante das circunstâncias apavorados? É porque são filhos, sim. Mas porque às vezes não estão cheios do Espírito Santo, não conseguem ter a paz que Deus promete. Para ser cheio do Espírito Santo, nós devemos ter uma vida que glorifica a Deus. Não apenas nos dias de culto, mas nos alimentarmos do Senhor constantemente. É só assim que estaremos preparados para vencer as adversidades da vida. Amém, meus queridos?